Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco temos um fundador do Partido Chega, que também é vereador, agora independente, embora eleito nas listas do Chega em Sintra, e foi durante muito tempo visto como o número 2 do Partido Chega, embora tenha saído em ruptura com André Ventura. Bem-vindo, Nuno Afonso. Muito obrigado. Já vamos falar um pouco sobre o livro que vai lançar. Vou-lhe perguntar depois, mais tarde, qual é que é a grande revelação que tem aí. Mas, em primeiro lugar, queria-lhe perguntar, uma vez que o Chega esteve nas notícias pelas piores razões nas últimas semanas, se André Ventura geriu bem este caso de Miguel Arruda. Boa tarde, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu já tive a oportunidade de dizer isto publicamente. Eu acho que ele geriu este caso do deputado Miguel Arruda da única maneira que ele podia gerir. E geriu desta forma porque houve aquela quantidade incomensurável de memes e de repercussão que teve nas redes sociais. Portanto, ele acabou por sofrer pelas redes sociais, portanto, sofreu danos da arma que ele mais usa na sua forma de fazer política, que são as redes sociais. Portanto, ele acabou encostado entre a espada e a parede e teve que resolver aquela situação daquela forma. Eu tive a oportunidade de dar vários exemplos de situações tão ou mais graves do que estas que aconteceu agora com o deputado Miguel Arruda, em que ele simplesmente fingiu que não sabia de nada. Eu tive a oportunidade de expor isso. E eu acho que o que é importante é que as pessoas percebam isto. Ele teve esta atitude agora e gritou aos 7 ventos que era um líder diferente do Luís Montenegro e do Pedro Nuno Santos, porque tomava estas decisões, mas ele tomou essa decisão agora, porque em muitos outros casos tomou decisões completamente diferentes e iguais àquelas que condenam os outros por tomarem. E o que é que ele podia ter feito diferente? Na verdade, neste caso, ele não tem culpa do que fez Miguel Arruda. Exatamente, como eu disse, neste caso eu acho que ele teve a atitude que tinha que tomar. E fala aí noutros casos em que ele não teve esse mesmo cuidado. Há outras situações que ainda hoje são camufladas pelo Presidente do Chega, dentro do partido. Há inúmeras, eu falo sobre isso no meu livro, mas há inúmeras, até aquelas que eu expus no vídeo que fiz e que depois um canal de televisão aproveitou para passar. Temos casos do líder parlamentar que foram tornados públicos, tem o caso do assistente pessoal dele e aquelas conversas ordinárias com uma menor de idade. Depois o André Ventura, que me contou, dias antes tinha-me contado o que é que se tinha passado e até pediu a minha opinião e o que é que eu achava que ele devia fazer naquele caso, e eu disse-lhe, e ele depois na televisão, 2 dias depois, ao jornalista Pedro Coelho, acabou por dizer que não sabia de nada. Portanto, há muitos casos que se passaram, alguns deles com grande gravidade, em que ele optou por camuflar e por dizer que não sabia, que não estava lá e que não viu. Apesar do pedido de André Ventura, Miguel Arruda passou deputado não inscrito. Essa decisão, depois de um caso desta gravidade, pode ser vista como um alívio ou vai continuar a ser um fardo que o Chega tem que continuar a carregar? Do ponto de vista do Chega, claro. Eu acho que vai continuar sempre a ser um fardo, não? Ainda por cima ter aquela pessoa sentada ali ao lado deles, vai sempre lembrar que foi uma escolha do André Ventura e que fez parte daquele grupo parlamentar. Ainda por cima, com todas as outras conotações que existem em relação ao Miguel Arruda. Eu vi hoje um áudio que me enviaram, um vídeo, aliás, de uma página satírica, que eles telefonam mesmo para o Miguel Arruda. Eu tenho tudo para acreditar que era mesmo ele, o deputado, e era a voz dele, em que ele afirma categoricamente que é do Mário, portanto, referindo-se ao Mário Machado. E isto é preocupante, saber que isto se passa dentro de um partido como o Chega. Mas ao longo do tempo, Miguel Arruda foi publicando várias coisas nas redes sociais, várias publicações, onde não escondia isso. O partido devia ter atuado de forma diferente? Devia, se calhar, ter retirado a confiança política antes até disto, não tendo nada a ver com este caso? Eu creio que não precisava de ser tão drástico a retirada da confiança política. Mas uma coisa é ele dizer que o Mário Machado é um preso político. Eu acho que este processo contra o Mário Machado, eu próprio acho que é injusto. Acho que não faz sentido condenar à prisão uma pessoa apenas porque ela disse umas barbaridades, porque temos exemplos e inúmeros exemplos, eu também já falei sobre isso, de barbaridades ditas por pessoas de outros quadrantes políticos. Mas também considera que é um preso político? Não considero um preço político. Eu acho que num país democrático já não existem propriamente os preços políticos. Agora, que há muita pressão política para que ele tenha sido condenado, não tenho dúvidas sobre isso. Agora, o que eu estava a dizer, eu acho que é muito diferente o Miguel Arruda dizer que este é um preço político ou até tentar defendê-lo, é completamente diferente do que dizer que pertence a ele. E se eu acho que deve haver, mesmo dentro dos partidos políticos, alguma isenção de pensamento e que as pessoas tenham alguma liberdade de pensamento, mesmo dentro de um partido político, nós sabemos que há ideologias e que há linhas que se têm que seguir, mas não podem estar completamente presos, seja uma pessoa de fora do partido, seja mesmo ao próprio líder,
ou seja, grupos económicos. Esteve lá no Parlamento, até André Ventura fez saber que na altura tinha um salário principesco, o Nuno Afonso, bastante elevado. Porquê é que o Chega acha que o Chega demorou 2 dias a dizer informalmente que tinha as malas no gabinete, tendo em conta todo o processo e todo o escândalo mediático que estava a acontecer? Não sei, sinceramente, isso... O deputado que lá estava, que partilhava o gabinete com ele, provavelmente deve ter reparado naquele aparato todo, não é? Até, eu li em qualquer lado que ele até tinha vergonha de levar lá pessoas por causa do aparato das malas que lá estavam. O que eu acho é que, mais uma vez, aí o André Ventura foi inteligente e tentou passar a ideia de que o Chega é que estava a tentar liderar o processo, como se fosse o Ministério Público, quando a verdade não é essa, e aliás, creio que até foi o Observador que falou sobre isso. O pedido de imunidade, de levantamento de imunidade, não é o partido que tem que fazer, nem o próprio deputado, não é? Determinado tipo de crimes, a imunidade é pedida pelo Ministério Público, e aquela busca, afinal, também não foi uma busca, e foi algo que já estava previsto pelo Ministério Público, que já tinha sido solicitado antes. O próprio Presidente da Assembleia da República disse isso. Portanto, o André Ventura tentou também aí ganhar algum elan ao fazer-se passar por justiceiro e por ser ele a fazer o trabalho da polícia. Há pouco falava que enumerou numa entrevista vários casos dentro das fileiras do Chega. Tem conhecimento de mais algum caso de um deputado que possa acabar mal para o partido? Este ano provavelmente vai sair a condenação, ou não, da deputada Cristina Rodrigues, do caso que ela teve com o PAN. Portanto, é mais uma deputada que vai ter um problema com a justiça, em princípio. Pelo que eu li do processo, é provável que ela acabe condenada, mesmo que seja uma pena suspensa. Temos o caso do deputado João Tili, que saiu hoje uma notícia sobre o facto de ele ter pago para que não ir a tribunal, a militante número 3 do partido, a Fernanda Marques Lopes. A quem chamou de baleia? Chamou de baleia, entre outras coisas. Eu posso dizer aqui em primeira mão que eu também tinha um processo contra ele, exatamente pelo mesmo posto, porque ele também me ofende a mim, inclusivamente alega que eu recebi centenas de milhares de euros do partido, quando eu era a única pessoa que estava ali no partido que não recebia dinheiro do partido. Eu era pago pela Assembleia da República e não pelo partido. E eu processei também, e inacreditavelmente, eu tenho esse documento e quando puder ponho cá fora para toda a gente ver, o Ministério Público disse que como ele era deputado não fazia sentido estar a processá-lo. E eu depois também não avancei com o processo, a Fernanda Marques Lopes avançou e ele, para evitar ir a julgamento, aceitou pagar uma verba. Só para terminar aqui este ponto, quando chegou a ser coordenador autárquico do Chega e também teve de fazer escolhas e houve muitas decisões que não correram bem, o Chega teve de lidar com vereadores, autarcas a sair, até tornarem-se independentes, também assume culpas nesses casos? Eu assumo responsabilidade e falo sobre isto no livro, sobre escolhas que possam ter sido menos boas. Isso fez parte da estratégia e foi um risco assumido. Eu podia ter feito uma estratégia, ou podíamos ter alinhado uma estratégia, e nisto o André Ventura confiou em mim. Podíamos ter feito uma estratégia semelhante à do Iniciativa Liberal, que era escolher pessoas boas e concorrer a 50 ou 60 câmaras municipais, das 308. A nossa, e sobretudo minha, e eu assumo isso, a estratégia foi ir ao máximo de câmaras possíveis, porque o André Ventura tinha sido candidato à presidência da República, havia pessoas que votavam no Chega. Se essas pessoas nas eleições autárquicas não tivessem o Chega no boletim de voto, provavelmente iam divergir o seu voto e era um voto que se calhar no futuro seria perdido. Então a minha estratégia era conseguir ir ao máximo de câmaras municipais possíveis, sabendo eu de antemão que provavelmente íamos ter candidatos que fizessem figura como alguns fizeram, não é? A verdade é que também não foram só os candidatos do Chega a fazer essas figuras, houve candidatos tão maus noutros partidos, tão maus ou piores noutros partidos, que não tiveram foi a divulgação que os do Chega tiveram. Mas a verdade é que sim, houve maus candidatos. Agora, quando me perguntam se eu tenho responsabilidade pelas saídas dos autarcas posterior às eleições, não tenho. Porque o André Ventura prometeu-me, em Coimbra, portanto uns bons meses antes, que no dia a seguir às eleições seria criada uma entidade dentro do partido, que seria a Comissão Autárquica Permanente, se não me engano, acho que era este o nome, eu no livro falo sobre isto, e que essa entidade iria coordenar o trabalho dos autarcas em todo o país. Eu já tinha as pessoas para fazerem parte desse grupo. No dia a seguir às eleições, eu pergunto ao André como é que íamos fazer isso, porque já havia pessoas a telefonarem-me a pedirem ajuda, porque já havia contactos do PSD, do PS, a quererem fazer ali alguns acordos pós-eleitorais por causa dos funcionamentos das câmaras municipais, sobretudo, e de algumas juntas de freguesia, e eu perguntei-lhe diretamente, ele disse-me que eu ia ficar fora desse processo, que ficava com outra coisa qualquer e ia escolher ele a equipa, e assim fez. Ele colocou à frente dessa equipa o Bruno Nunes, o Pedro Frazão e a Marta Trindade, e o resultado foi aquilo que se viu.
Então o problema não foi a escolha das pessoas, foi o que aconteceu a seguir? Não, eu fui uma dessas escolhas, por exemplo, e saí. E não saí por minha causa, por exemplo. Nas próximas eleições autárquicas, Rita Matias vai ser a cabeça de lista do partido a Sintra, do Chega. Foi precisamente a posição que há 4 anos lhe permitiu ser vereador pelo partido, agora é independente. É uma boa candidata? Do ponto de vista do Partido Chega, eu creio que sim. Eu acho que a Rita, neste momento, a seguir ao André Ventura, deve ser a pessoa com mais visibilidade pública. E uma das coisas que o André Ventura tem muita razão, que costuma dizer, pelo menos em privado, é de que o índice de mediatismo das pessoas é muito importante na política. E a Rita tem, não? A verdade é essa. Portanto, e isso o que é que pode provocar? Pode, por exemplo, dividir o eleitorado à direita? Eu tenho a certeza que o vai fazer. Eu tenho dúvidas de que o PSD consiga ganhar a Câmara de Sintra precisamente por causa disso. O PSD é o único destes partidos com alguma possibilidade de eleição que ainda não apresentou o candidato a Sintra. E se querem ter hipóteses de ganhar, têm que apresentar um bom candidato. Porque o PSD apresentou uma pessoa que também é mediática, não é? Uma ex-ministra. O Chega a apresentar a Rita Matias, que é mediática, embora não tenha qualquer experiência autárquica e de certa forma vai contra aquilo que eu sempre defendi na política, que é a questão de nós termos pessoas que nunca trabalharam na política e não têm experiência de vida, não têm experiência não sabem o que é viver e o que é trabalhar, o que é andar à procura de emprego na política, e ela é um bocado um exemplo disso, não é? Ela nunca trabalhou, saiu da faculdade diretamente para a Assembleia da República. É algo que o Partido Chega sempre contrariou e sempre tentou lutar. Mas a verdade é que ela tem mediatismo, portanto eu acho que ela vai dividir o eleitorado em Sintra. Só pelo mediatismo, portanto. Só com o mediatismo e pelo André Ventura. Quer se queira, quer não, inclusivamente contra mim falo, as pessoas quando votam no Chega não votam na Rita Matias, nem no Nuno Afonso, nem no Pedro, votam no André Ventura. Portanto, a cara do partido é ele, é deliberado isto é feito de propósito para ser assim. Portanto, eu era de Sintra e tenho muitos amigos em Sintra e vivi a minha vida toda em Sintra, estive ligado ao desporto, ao associativismo, portanto acredito que haja pessoas que tenham votado em mim por mim, mas o grosso da votação é no André Ventura. Portanto, é indiferente o tipo de candidato. Por exemplo, há uma grande aposta em deputados na corrida às câmaras por parte do Chega. Pelo mediatismo. É a prova de que o partido, para além do mediatismo, de que tem poucos quadros, ou acha que esta é uma estratégia adequada? Lá está, é a estratégia adequada exatamente por ter poucos quadros, porque se fosse um partido que soubesse mexer na sociedade civil, se não tivesse perdido tantos autarcas, muitos destes autarcas que se perderam, se calhar teriam sido excelentes candidatos agora nas eleições de 2025. A verdade é que eles perderam todos estes autarcas, então têm que usar as poucas armas que têm. As armas têm o mediatismo que existe na Assembleia da República, portanto eles tiveram que ir buscar esses deputados para conseguir ter caras minimamente conhecidas. Mas eles estão a fazer o erro que sempre criticámos em todos os outros partidos e que eu pessoalmente critico, que é os paraquedistas, o pôr pessoas que não têm nada a ver com as concelhias ou com os distritos ou com os conselhos mesmo a serem candidatos. A aposta em Lisboa correu mal. O Chega não conseguiu nenhum vereador na altura com Nuno Graciano como cabeça de lista. Desta vez deve apostar outra vez no independente? Se fosse outra vez coordenador autárquico, fazia o mesmo? Se eu fosse coordenador autárquico, bem, em primeiro lugar explicar que para Lisboa e para o Porto a decisão de quem é o cabeça de lista é sempre do André. O André Ventura é que pede para ser ele a escolher. Eu não tive qualquer influência na escolha do Nuno Graciano. Tive alguma na escolha do candidato ao Porto, que era um bom candidato. No Nuno Graciano não tive. Mas eu, se fosse eu o coordenador autárquico e fosse eu a ter que escolher um candidato para Lisboa, provavelmente escolheria alguém com mediatismo. A Rita Matias, por exemplo, tinha sido uma boa candidata a Lisboa, por isso mesmo. E a perguntar se encontrava alguém dentro da bancada de deputados para ser candidata a Lisboa, já referiu a Rita Matias. Foi cabeça de lista da coligação Alternativa 21, que juntava a Aliança e o MPT. Tem intenções de voltar a ser candidato nestas eleições autárquicas? Tenho essa possibilidade, não com o Aliança e com o MPT. Esses dois partidos não falaram comigo sobre as eleições autárquicas, nem sei qual é o posicionamento dele. Eu sei que o Aliança esteve sempre com o PSD nas últimas autárquicas e fizeram coligação em quase todo o país. O MPT ainda não falou comigo, mas tenho alguns convites e estou a ponderar as propostas que me fizeram. Novamente a Sintra? Novamente a Sintra, sim. Só me faz sentido. Eu sou de Sintra, sempre vivi em Sintra, só me faz sentido. Mas na lista de algum partido, é isso? Pode ser por um partido, podia ser como independente. Como independente, como sabem, é muito complicado conseguir juntar, ainda por cima Sintra, que é um concelho enorme, e o número de assinaturas que tem que se recolher tem a ver com o número de eleitores que o concelho tem. Portanto, em Sintra estamos a falar de mais de 8.000 assinaturas, é muito complexo.
Portanto, provavelmente por um partido, sim, é o que fazia sentido. Mas sente essa necessidade de continuar na política depois daquilo que aconteceu com o Chega? Não, aliás, eu sinto-me muito desgostoso com a política. A verdade é que eu adoro não só Sintra, como sobretudo fiquei a gostar imenso do trabalho autárquico. Nós no trabalho autárquico temos a possibilidade de ajudar as pessoas e de ver resultados daquilo que nos pedem. Quando alguém me pede para resolver um problema qualquer, eu falo com as pessoas certas e as coisas acabam por ser resolvidas quando faz sentido que sejam. Portanto, eu fiquei a gostar muito do trabalho autárquico, mas se a pergunta é se eu sinto necessidade, não sinto, felizmente, e apesar de ter passado um mau bocado após ter saído da Assembleia da República, porque eu tinha um ordenado muito alto, como se falou aqui, e obviamente que eu, quando fiquei sem ordenado, as despesas não desaparecem, não é? E os contratos que temos assinados mantêm-se. Portanto, neste momento eu consigo estar muito melhor do que estava nessa altura. Consegui refazer a minha vida e de uma forma muito positiva, felizmente. Portanto, necessidade não tenho nenhuma, mas tenho um prazer muito grande em contribuir para melhorar a minha terra. Nuno Afonso, deixe-me só passar aqui rapidamente pelas presidenciais. Concorda com a decisão de André Ventura voltar a ser candidato a Belém? Lá está, é mais uma prova de que não há outras hipóteses. Eu sei que o André Ventura queria muito apoiar o Almirante, e a ideia era ter o Almirante como candidato com o apoio do partido, mas pelo que sei houve 2 almoços que não correram bem. E o Almirante, pelo que já nos deu a perceber, também é uma pessoa que que toma decisões por ele próprio. Com o eu tenho indicação de que eles reuniram 2 vezes, pelo menos. E pelo que eu sei, o Almirante dispensa o apoio de partidos, ele quer ser candidato independente e acho que faz muito bem. E acha que pode roubar muitos votos ao Chega? Ou a André Ventura? Eu acho que foi uma excelente jogada do André Ventura anunciar que seria ele o candidato, porque ele é que vai roubar votos ao Almirante. Saiu do Chega há 2 anos, em ruptura com André Ventura, vai lançar um livro chamado Ontem Éramos o Futuro. Deduzo que para contar a sua versão do que aconteceu, foi traído por André Ventura, é a conclusão que tira? Não, isso é óbvio, mas o livro não é propriamente sobre traições, nem sequer nenhuma tentativa de vingança. É uma tentativa de, como diz a sinopse, que foi escrita pela Joana Amaral Dias, de produzir um documento histórico que explica aquilo que se passou, porque eu já vi vários livros, inclusive um livro escrito por um deputado que nem sequer estava no partido na altura do início do mesmo, com muitas inverdades e com coisas que não fazem sequer sentido. Então eu decidi contar a história como ela foi, com as pessoas que realmente fundaram o partido, aquelas primeiras 12, 13 pessoas que tiveram nas primeiras reuniões. Algumas delas não chegaram depois sequer a entrar no partido, houve um que nem sequer chegou a militar no partido e foi um dos signatários, e a forma como essas pessoas foram se afastando ou foram sendo afastadas por diversos motivos, e eu conto os motivos de cada um deles. Ainda assim, qual é que é a necessidade de expor histórias que provavelmente eram privadas e às quais também foi tendo acesso porque tinha também uma relação de amizade com André Ventura? Essas histórias eu não conto, o livro não tem histórias de assuntos pessoais, é só política. Qual é que diria que é a maior revelação que tem aí? Há pouco estava a dizer que lhe ia perguntar isso. Qual é que é a maior revelação que está aí no livro? Eu tenho várias, além destes casos todos que eu refiro, que não são nada de extraordinário, porque a verdade é que todos eles foram públicos. Não foi escrutinados, e eu faço eu elenco todos esses casos, estes que eu referi, que o André preferiu esconder e preferiu não olhar. Inclusive temos a questão do candidato, do cabeça de lista às eleições europeias, o Tanger Correia, todos os processos que ele teve e as questões que teve na justiça que não foram faladas agora também, eu nem sequer me lembrei no vídeo que fiz. Tenho outros casos, tenho por exemplo um caso que posso-vos dizer também em primeira mão, porque muito pouca gente sabe disto. Aquilo que o André Ventura tentou fazer ao Rui Rio em 2018, de tentar avançar contra ele ou reunir apoios para fazer uma lista contra o Rui Rio, ele tinha feito exatamente a mesma coisa em 2015 com o Pedro Passos Coelho. A questão é que isso nunca foi público, e eu só descobri isto, e é engraçado. Eu, quando comecei a escrever o livro, como me desafiaram para escrever o livro, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao meu e-mail ver as trocas de e-mails que tinha com o André Ventura, e tinha e-mails de 2012, 2013, e descobri esses e-mails, que eram para mim e para outras pessoas dentro do PSD, em que ele estava a tentar reunir apoios para apresentar uma opção Passos Coelho a 13 de abril de 2015, porque se achava ele na altura, e havia sondagens, salvo erro que davam essa indicação, de que Pedro Passos Coelho corria o risco de perder as eleições de 2015. Acabou por ganhar, por pouco, depois deu-se a geringonça, como sabemos. Mas ele estava a preparar-se para avançar contra Pedro Passos Coelho. E eu tenho todos esses e-mails. A seguir às legislativas de 2015? Antes das legislativas. Ele queria avançar antes das legislativas. Para a liderança do PSD. Para a liderança do PSD.
Tem algum objetivo pessoal em destruir o Chega ou o próprio André Ventura? Há alguma necessidade de escrever este livro? Bem pelo contrário, porque eu acho que o Chega veio fazer um papel importantíssimo, que foi apontar o dedo a muitas das coisas que se passam na política portuguesa. E eu já tive a oportunidade de dizer isto, até na SIC, que há uma descredibilização tremenda da classe política portuguesa, mas essa descredibilização não começou com o Chega de maneira nenhuma. Já existia muito antes. Aliás, o que o Chega veio fazer foi precisamente ocupar o espaço e conquistar todas aquelas pessoas que viam esta descredibilização e que viam que nada estava a ser feito contra a mesma. Portanto, eu acho que o Chega é um partido, a ideologia do Chega faz muita falta a Portugal e era um espaço político que não estava a ser ocupado desde que o CDS deixou de ser um partido de direita. Portanto, nada me move contra o Chega, nem contra o André. Na altura em que saiu, disse aqui na Vichy Soase que o Chega nunca será uma alternativa. Depois disso, a bancada do partido cresceu para 50 deputados. Leu mal o futuro? O Chega pode ser uma alternativa? Este Chega, da forma como está agora, e aliás tem-se provado isso, não me parece seja uma alternativa. Agora, no futuro, eu ainda hoje ouvi uma pessoa que eu tenho imensa admiração, que é o Nuno Palma, dizer que daqui a 10 anos o Chega seria o maior partido em Portugal. Tenho sérias dúvidas sobre isso, pelo menos daquilo que é o Chega neste momento. Agora, se houver algumas alterações, sobretudo ao nível das pessoas que estão ao lado do André Ventura e sobretudo ao nível da liderança do partido, eu creio que é possível aparecerem pessoas com outras capacidades e com outros créditos a nível político. O que é que quer dizer alterações ao nível da liderança? O Chega pode ser maior sem André Ventura? Não é sem André Ventura. O André Ventura pode ser um handicap para o partido, mas também é sem dúvida nenhuma a maior força que o partido tem e o maior valor que o partido tem. O que eu digo é, o partido neste momento é um partido personalista e vive só do André Ventura e vive do André Ventura porque é assim que ele quer. Não é permitido haver opiniões divergentes do partido, dentro do partido. Ele próprio desafiou-me para avançar contra ele em eleições. Quando eu disse que sim, ele decidiu nessa mesma semana mudar o regulamento eleitoral para que eu não pudesse concorrer contra ele. Portanto, enquanto o partido não tiver democracia interna, não vão aparecer pessoas com ideias próprias porque sabem que não as podem exprimir na Assembleia da República ou em qualquer outro lado. Portanto, ainda não está arrependido de ter saído? Não, de maneira nenhuma. Aliás, há outra coisa que eu acho importante e também não se fala sobre isso, mesmo na comunicação social eu não tenho ouvido falar. O partido neste momento não tem órgãos eleitos. O Tribunal Constitucional deitou tudo abaixo. Não há órgãos legitimados dentro do partido. O André Ventura é presidente do partido desde 2019, mas em 2019 foi a única convenção que foi aceita pelo Tribunal Constitucional e os únicos estatutos foram aprovados. Portanto, já passaram 5 anos e não houve umas eleições como deve ser e bem feitas e que tenham sido aceitas pelo Tribunal Constitucional. Não me diga que ainda é vice-presidente. Eu na volta ainda sou vice-presidente. Só não serei porque me demiti, porque saí do partido. Porque senão provavelmente ainda seria vice-presidente. Então vamos ao carne ou peixe, em que vai ter que escolher uma das opções. Já cá esteve, sabe como é que isto é. Vamos à primeira. Em quem votaria numa segunda volta das presidenciais? André Ventura ou Gouveia Mel? Gouveia Mel. E preferia voltar a ser chefe de gabinete de André Ventura ou aceitar um convite para o gabinete de Miguel Arruda? Essa é muito complicado. Não sei, acho que ficava bem sem trabalhar em política. Tinha de escolher um destes deputados para ser seu braço direito no novo projeto. Preferia Rui Paulo Sousa ou Bruno Nunes? Também não é fácil essa pergunta, mas claramente eu reconheço muito mais valor político ao Bruno Nunes. Mais depressa escolhia um convite para fazer parte, aceitava um convite para fazer parte de um governo da AD ou sentava-se na bancada parlamentar da Iniciativa Liberal? Não sei, são dois partidos que eu tenho simpatia, mas provavelmente mais facilmente ficaria com a AD. Muito bem, vamos agora avançar para a sobremesa, que é a música que nos trouxe e já agora o porquê dessa escolha. Olha, foi uma escolha complicada, não tive muito tempo para fazer. Eu escolhi uma banda em vez de um cantor. Escolhi uma banda portuguesa porque das vezes que cá estive escolhi sempre bandas internacionais e escolhi uma banda como tributo não só à música portuguesa. Os Ornato Violeta são a minha banda preferida portuguesa. Esta música é cantada com o vocalista dos Violent Femmes, que é uma banda que eu gostava muito também na minha adolescência, mas isto é um tributo a uma banda e uma banda de músicos. E porquê? Porque o que eu vejo na música atualmente é que a música não é feita por músicos, são artistas que ou se sabem dançar, têm bom aspecto, cantam razoavelmente bem, mas não sabem tocar instrumentos, não sabem ler pautas, não sabem a linguagem da música. Basta sentarem-se a um computador e hoje em dia conseguem ser músicos e fazer músicas com muito sucesso. Portanto, isto acaba por ser um elogio às bandas, com músicos que sabem de facto tocar, e à própria música, porque eu acho que a música, e espero que ninguém me leve a mal, está a estupidificar um bocadinho a sociedade.
e nós temos músicos, homens, que tratam e cantam as mulheres como objetos sexuais, e vemos mulheres músicas que tratam as mulheres, que se tratam elas próprias ou se apresentam como objetos sexuais e tratam as outras mulheres como objetos sexuais, desde, sei lá, Cardi B's e aqueles cantores de funk brasileiros que agora não me lembro do nome, Pedro Sampaio e essas coisas todas. Eu acho isso terrível, e sobretudo acho terrível porque, pelos conhecimentos que eu tenho uma filha pequena, nos infantários e nas creches essas músicas põem os miúdos a dançar e isso assusta-me um bocadinho. Muito bem. Nuno Afonso, creio que essa música que escolheu, Capitão Romance, é de um álbum que se chama O Monstro Precisa de Amigos. Creio que não seja a André Ventura esse monstro precisa de amigos. Seu amigo já não é, creio eu. Obrigado por ter vindo à Vichy Soase, que regressa como sempre na próxima quinta-feira.